Esse vídeo aqui foi inspirado por uma pergunta que um de vocês fez nos comentários, que é: como que você faz, se você tem uma justiça privatizada, como que você faz a sentença valer? Você vai só pedir educadamente? E não é o caso. Primeiro, justiça devia ser privatizada. Ela é um serviço e, como todo serviço, como toda qualquer coisa, ele deveria ser privatizado. Ele deveria ser uma empresa e não algo que é do governo. Porque assim, imagine, se você pudesse prender todos os seus concorrentes. Se você tem um mercadinho e alguém abre um outro mercadinho, você pode ir lá e, sei lá, explodir o mercadinho do cara e todo mundo acha isso normal. Como é hoje com a justiça, certo? Só o Estado faz justiça e se você tentar fazer isso, você vai ser preso. Não existe concorrência nesse serviço. Obviamente, esse serviço vai ser de baixíssima qualidade e altíssimo custo, que é exatamente o que a gente vê hoje. É uma palhaçada completa. E olha também a diferença que é um tribunal de impostos, que funciona muito bem para tomar o seu dinheiro, a não ser que você seja amigo dos políticos, daí ele não vai funcionar para você, roubando só o seu concorrente. Veja como funciona um tribunal criminal, ou como funcionam investigações de crimes de maneira geral. A maioria dos homicídios no Brasil não é resolvido. Isso não é Brasil, isso é mundo. E observe como funciona então um tribunal para julgar e monitorar políticos. As leis não funcionam, porque eles são os donos disso. Então a justiça na mão do Estado não é um instrumento de justiça. Eu já fiz um vídeo sobre isso no passado. O Estado, por definição, não funciona a justiça, mas usa uma lei pervertida para tomar a sua propriedade para ele e fingir que ele está fazendo alguma coisa para você, mas ele não realmente é obrigado. Porque se ele não fornecer justiça para você, você vai fazer o quê? Deixar de pagar imposto? Não importa, você vai continuar. Agora, se você tem uma sociedade totalmente privatizada, uma sociedade horizontal, uma sociedade de seres humanos, que é uma sociedade anarcocapitalista, você tem tribunais privados. Então, um tribunal privado faz um julgamento. Eu não vou no julgamento. Tá bom, você ri da justiça, a justiça ri de você. Isso já era uma prática feita na Islândia medieval. Eu sei que eu quero fazer um vídeo sobre a Islândia medieval, sobre todo o sistema deles, mas no sistema deles, se você não cumprir uma decisão judicial, você não podia convocar a justiça novamente. Você ri da justiça, a justiça ri de você. Se uma decisão foi tomada e você ri da cara dela e não faz nada, aqueles tribunais não vão mais aceitar causas suas. Porque você não respeitou eles. Então, eu não aceitei essa decisão, eu não fui no tribunal. Legal, então quando outras pessoas fizerem coisas contra você, não vá de novo no tribunal chorando. Porque você não respeitou a decisão, não respeita a justiça, é uma solução simples pra caramba. Então, você resolve aí o problema relativamente simples. Existe um incentivo pra você ir lá e, naturalmente, é de se imaginar que tribunais vão ter um incentivo pra um ter relação com o outro de, olha, vem cá, eu sou um tribunal, você é um tribunal também, então, se eu emitir uma decisão e alguém não respeitar ela, e a gente se reconhece como tribunais, embora concorrentes, você não vai mais aceitar as causas desse cara, ou você pode até rejulgar ele, mas você ganha com isso, porque se você emitir uma decisão e alguém não respeitar ela, eu não vou aceitar mais julgamentos desse cara. E as duas empresas ganham nisso, porque elas ganham mais segurança de que as decisões deles vão ser obedecidas, e você pode formar um sistema disso. É relativamente fácil de se imaginar que isso pode acontecer, não necessariamente que vá acontecer, mas é uma das várias soluções. Agora, qual é a função da justiça numa sociedade de propriedade privada? É restituir propriedade privada. Anarcocapitalistas não são contra violência e eles não são nem contra coerção. Anarcocapitalistas, nós libertários, somos contra agressão. E é diferente. Agressão é iniciação de violência, é iniciação de coerção. Violência é só violência, porrada, que pode ser usada em defesa, então pode ter um uso certo. E coerção é só você colocar a ameaça de violência ou uso de violência para fazer um sujeito fazer alguma coisa. Então, quando que coerção pode ser legítima? Digamos assim, você está sendo estuprado e você tira uma arma e aponta na cabeça do estuprador e fala: estuprador, caso você não pare de estuprar, eu vou atirar em você. Isso é coerção? E isso é perfeitamente legítimo. Um cara entra na minha casa e fala: isso é um assalto. Eu tiro a minha garrucha, aponto pra ele e falo: não é um assalto, você está indo embora. E ele fala: poxa, esse é um excelente argumento, de fato eu vou embora porque eu não tô afim de levar um tiro. Isso é coerção e é perfeitamente legítimo nesses casos de defesa da sua propriedade.
Qual que é o segundo caso legítimo do uso de coerção? Restituição de propriedade. Exemplo. O sujeito rouba você, sei lá, ele entra na sua casa e rouba um notebook na tua casa. E você, digamos, entra na casa desse sujeito de noite, pega o notebook e volta para casa. Você roubou o cara? Não, você restituiu a sua propriedade. A propriedade é sua, ela foi adquirida ilegitimamente pelo sujeito, você está pegando ela de volta. Nada de errado aí. Numa sociedade anarcocapitalista, se você não tem existência de um Estado, para perverter a lei volta à sua função original, a justiça volta à sua função original, que é proteção e restituição de propriedade apenas. Não existe crime sem vítima. Isso é uma invenção estatal bizarra para que o Estado possa explorar você. Então, ok, teve uma vítima, digamos, teve um assalto. Alguém entrou na minha casa, levou minha TV embora e tá lá na casa dele. Nós vamos para um julgamento, o cara vai no julgamento porque ele sabe que se ele não for depois, se alguém violentar ele não vai ter nenhum direito à defesa ou etc. Então ele vai lá e é condenado. Cara, você tem que devolver a TV pro Rafael, cara. A TV era dele, o que você tá mancando? Devolve a TV. Eu falo, não vou não. Tá bom, então nós vamos entrar na sua casa, a conta da porta vai ser no teu bolso, porque se você não vai respeitar, o problema é seu, e a gente vai pegar a TV de volta. Porque a TV não é sua, é de outra pessoa. Nós vamos entrar e pegar, a gente vai fazer essa decisão valer. Ah, então eu vou apelar, tá bom? Apele para outro tribunal. Só que daí você vai ter, eventualmente, uma cadeia. Vamos tentar imaginar se você é o tribunal. Imagine que você é o dono do tribunal. Então você vai ter uma cadeia eterna de apelações e que saco. Então você pode fazer um acordo com os tribunais. Faz o seguinte, ó. Termos para que eu aceite uma apelação da sua decisão. Eu tenho que achar que ela é estranha, ou eu vou cobrar uma taxa, ou maior, ou enfim... Vou cobrar uma taxa maior e daí eu pago ela para você porque eu tô apelando uma decisão sua. Você pode criar vários sistemas para reduzir esse número de apelações. Falar, ó, eu só aceito se o cara provar que alguma coisa errada aconteceu no julgamento, etc. E aí você reduz o número de apelações. E você fala, não, então o cara vai defender alguém para proteger a TV, vai comprar alguém para proteger a TV dele. Tá, mas quem vai aceitar isso sabendo que tem uma decisão judicial? Porque, ok, você tá desrespeitando uma decisão judicial. Decisão que foi feita por um tribunal. Então, se você vai defender o cara, apele a decisão, ou saiba que se você quebrar essa decisão, você não pode depois voltar para esse tribunal ou tribunais associados e ir lá pedir justiça, porque você quebrou a decisão. Você não está respeitando o negócio. Não respeita a justiça não respeita você. É uma relação mútua. E quando você percebe que é muito melhor você respeitar a justiça do que viver sem ninguém, com todo mundo falando, bom, já que você não respeita regras, nós não vamos respeitar as suas... Você vai perceber que é melhor você respeitar, sim, as regras. E aí você tem um sistema relativamente simples. Algumas pessoas acham que em anarquismo você não tem lei. Claro que você tem lei. No Estado você não tem lei. Porque assim, existe uma lei e foda-se. O governo não pode fazer o que ele quiser e você vai fazer o quê? Honestamente mesmo, você vai fazer o quê? Se o governo decidir roubar a sua casa e matar tua mãe, você vai fazer o quê? Nada. Você não tem nenhum recurso. Se você tem uma justiça privatizada, você tem recurso. Os outros tribunais. Você tem a lei. Você tem uma estrutura inteira que vai proteger a propriedade, que não tem interesse em fazer isso. E uma estrutura inteira que precisa funcionar para se manter, e não um Estado que pode funcionar via fuzilar todo mundo que discorda. Então você tem incentivos bem diferentes para a coisa funcionar aí. Aí as pessoas acham que não, então porque a gente não aceita agressão, então a justiça vai só pedir educadamente. Não, ela vai usar a coerção quando for justo e necessário. É isso que a justiça decide. Quando é correto e quando não é correto o uso de coerção. Ou se você usou coerção no passado, se foi correto ou não. Por exemplo, se você matou alguém em defesa pessoal ou em agressão. Para isso você vai precisar de um sistema de justiça que vai fazer uma investigação e emitir uma decisão. Só isso. É só que a gente está acostumado com a lei pervertida do Estado. E quando alguém fala na noção, na ideia de uma lei privada, todo mundo acha que vai ser um tiroteio constante. Sendo que hoje é o tiroteio constante, porque hoje, sob os auspícios da lei estatal, trilhões de reais são roubados das pessoas, milhões de pessoas no Brasil são chantageadas diariamente e coagidas diariamente a respeitar regras totalmente agressivas, são inclusive forçadas a agredir umas às outras, milhões de pessoas são escravizadas, e a gente acha que isso é justiça, o reino da lei. Não é nada além de coerção estatal, uma máfia que perverteu a lei e ensinou você errado a achar que isso é perfeitamente normal. De novo, volta para o meu exemplo de
E se você pudesse simplesmente explodir todos os seus concorrentes e todo mundo achasse isso normal? É o que o Estado faz com a lei. Então, a ideia de privatizar a lei é, na verdade, voltar a lei a ser lei, e não uma ferramenta de um monte de gente para roubar todo mundo. Enfim, dúvidas nos comentários. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.